E aí, beleza com todo mundo? Meu nome é Ivaldo Lorentz, sou estudante de medicina e hoje eu gostaria de falar sobre um método de estudo chamado progressivo. É um método, tá, que eu fui desenvolvendo com o tempo. Eu acredito que seja um método muito bacana de ser utilizado, ok? Principalmente para pessoas que não têm uma facilidade de começar a estudar, a entrar naquele ritmo de estudo, beleza? Vamos ver o que esse método, como é que ele funciona esse método. Então, qual o objetivo principal desse método? Como eu disse, iniciar a rotina de estudo, né? Como criar aquele hábito de estudar todos os dias, beleza? Buscar mais uma qualidade de estudo e não uma quantidade. Muitas vezes quando tu entra na faculdade, os professores falam que tu tem que estudar 8, 9 horas por dia. Não está errado esse pensamento. O problema é que como tu vai estudar essas 8 horas de estudo? Se tu não tiver uma qualidade e já uma organização antes, pode ser que essas 8 horas sejam mal aproveitadas e tu não vai ter uma qualidade boa de estudo, beleza? Criar uma rotina diversificada, isso é muito importante. Muitas vezes a gente começa a entrar numa rotina de ver vídeo no YouTube que vai ensinar como algum método, alguma semiologia, fisiologia, e tu entra naquilo lá e no início é muito bom, tu começa a aprender. Mas com o tempo tu começa a se saturar e não dá tanta importância mais para esses vídeos. Daí tu vai para os livros, e daí tu fica nos livros assim, viciado em livro, querendo buscar todos os livros possíveis, e também não é dessa forma que se estuda, ok? Criar uma intensidade de estudo flutuante. O que isso quer dizer? Quer dizer que vai ter dias que tu vai estudar um pouco mais, dias que tu vai estudar um pouco menos. Semanas que vão ser mais intensas e semanas que vão ser mais tranquilas, ok? Justamente para te não ter aquela obrigação de estudar toda semana na mesma intensidade. Até mesmo porque vai ter semanas que tu vai estar próximo dos exames que tu vai ter que estar mais tranquilo, mais confiante, mas mais tranquilo, baixar a ansiedade. Primeiro passo: conhecer a estrutura de estudo. O que você vai ter que fazer? Primeiro, a estrutura de estudo é dividida em 3 partes. Essa é a primeira parte, a aula. A aula significa o estímulo visual. Aulas do YouTube, aulas gravadas, a própria aula presencial, chamadas por Zoom, que o professor muitas vezes está utilizando agora, ok? E o que você deve fazer, tá, nessa aula presencial no YouTube? Você deve fazer uma organização, ok? Organizar o conteúdo a ser estudado. Quando o professor te passa o conteúdo, não é somente aquele conteúdo que você deve estudar. Aquilo é uma guia, é um guia, simplesmente. Ele vai estar orientando para o que você deve ter de estrutura para buscar mais conhecimento. Então, tu vai ter o conceito de uma enfermidade, de uma técnica, de uma característica fisiológica, tu vai ter uma etiologia, as causas, tu vai ter uma fisiopatologia, a classificação muitas vezes, a clínica de sinais e sintomas, o diagnóstico, quais são os seus laboratórios, imagens solicitadas mais relevantes e o tratamento indicado, ok? Essas são as partes principais para a organização do conteúdo que você deve fazer. E aí a gente vai conhecer a segunda parte da estrutura de estudo, que é a revisão, bibliografia da disciplina ou outras, ok? E o que você deve fazer nessa primeira parte da revisão? A revisão são 2 partes, ok? Tu vai pegar as anotações das aulas, aquela parte de conceito e tudo mais, tá? E tu vai somar a adicionar um conteúdo extra, tá? O que isso significa? Vamos dizer que lá no professor, quando tu teve a aula ou tu viu a aula no YouTube, tu viu que a asma é uma reação de hipersensibilidade. Foi isso que tu escreveu, tá? Lá na aula tu escreveu asma, 2 pontos, conceito, reação de hipersensibilidade.
Na revisão, tu tem que pegar na bibliografia e buscar o conceito mais correto, ok? Então tu vai botar lá asma, processo inflamatório das vias aéreas crônicas sem resolução que ocorre uma hiperatividade, hipersensibilidade de forma reversível. Esse sem resolução é que a pessoa não tem uma cura definitiva para asma. É isso que eu quero referir, ok? Existe a resolução temporária. E aí o que tu fez? Tu pegou a aula do professor, ou a aula do YouTube, tu viu aquele conteúdo que ele passou, que é um conteúdo muitas vezes superficial, e tu tem que buscar conteúdo na bibliografia acrescentando detalhes que são relevantes, ok? Esse é o segundo passo, tá? Dentro da estrutura de estudo. E agora entrando para essa outra parte, que é a parte da revisão bibliográfica também, mas ela tem um anexo, que é a segunda parte, tá? Que é explicar o conteúdo. Então tu já pegou o conceito lá do professor, tu melhorou aquele conceito com a bibliografia e agora tu tem que compreender este conceito através da explicação do conteúdo. Tu vai primeiro tentar explicar como se fosse o paciente que estivesse na tua frente. Tu vai pensar, como é que eu vou explicar para o meu paciente o que é asma? Muitas vezes eles não têm noção do que é uma asma, do que é um resfriado, do que é uma dificuldade respiratória, e você deve explicar isso para o teu paciente, para que ele compreenda a importância que tem o tratamento. Você conseguiu ter uma explicação bacana para esse paciente? Você vai tentar explicar agora para o professor. Aí tu vai utilizar termos médicos. Tu não vai usar dor de cabeça, tu vai usar cefaleia, tu não vai usar a terminologia falta de ar, tu vai usar dispneia, entende? São termos mais médicos. Tu está explicando para outro profissional da área médica ou da área da saúde, ok? E aí a gente vai para conhecer a estrutura de estudo da terceira parte, a última, ok? É as questões. Tu vai buscar perguntas referentes à matéria a ser estudada. E o que você deve fazer? Vai resolver as questões, ok? Para melhorar o raciocínio clínico. Mas não é somente resolver as questões simplesmente pegando e resolvendo aleatoriamente. Não. O objetivo é aumentar a velocidade de raciocínio nas questões. Muitas vezes quando tu vai fazer um concurso, uma prova de residência, prova na faculdade, tu não tem mais do que 1 minuto por pergunta, ou 2 minutos por pergunta, ok? Então tu tem que aumentar a forma de raciocínio, tu tem que começar a ler a questão e automaticamente reconhecer quais são os sinais, os sintomas, quais são os sinais mais relevantes e sintomas mais relevantes, quais são os laboratórios que realmente estão alterados ou não estão alterados, estão na normalidade, ok? É muito importante isso para compreender e para aumentar a velocidade de raciocínio das questões, ok? Então a estrutura de estudo é a aula, é a revisão e são as questões. Essa é a estrutura de estudo. Vamos partir agora para o segundo passo, que é a organização dos horários semanais. Tem aqui o calendário da semana, de segunda a domingo, ok? Vamos dizer que no domingo você vai ter o dia livre, tu não vai fazer nada, tu não vai estudar domingo, tu não vai pegar um livro, tu não vai revisar, tu não vai fazer nada. Esse é um exemplo, ok? Tu pode, aqui tu pode utilizar da forma que você mais gosta. Pode ser que no domingo seja livre, pode ser que a terça tarde para você seja um dia que você não quer estudar, ok? O bacana é ter um dia assim para relaxar mesmo, tá? Não precisa ser todo dia, pode ser uma parte do dia. E aí tu vai selecionar o quê? Tu vai botar os X, né? Tu vai botar os horários que estão ocupados com talvez teu trabalho. Talvez tu vai botar ali horários que tu vai ter as aulas na faculdade, as práticas no hospital. Então esses são os horários que tu não tem como estudar, ok? Não tem como fazer aquele estudo mais, vamos dizer assim, com uma melhor qualidade, tá? E tu vai ter que estudar todos esses horários? Não, tá?
Para uma pessoa que está começando agora e vai botar 10 horas de estudo no primeiro dia na semana, 8 horas ou 12 horas no segundo dia, não funciona dessa forma, ok? Tu tem horário para comer, tu vai ter horário para ir para academia, para caminhar, para limpar a casa, para fazer o que tu tiver que fazer. Tu tem que ter aquele horário mais flexível, ok? Então, como é que a gente vai organizar os horários? Tu tem que pensar qual horário que você mais gosta de estudar. É de manhã? É de tarde? É de noite? Ok? Tem facilidade de estudar pela manhã ou pela noite? Se tu tem mais facilidade de estudar um horário, por exemplo, eu gosto de estudar muito de tarde. De manhã eu não sou muito bom para estudar, então eu diminuo meus horários pela manhã e deixo horários mais densos à tarde, ok? Você cansa a sua visão com a luz natural ou artificial? Isso é muito importante. Tem muita gente que começa a estudar e começa a cansar logo a visão. E muitas vezes é por causa da iluminação. Lembrar sempre, a luz amarela ou a luz natural é muito melhor para ter mais horas, né, de estudo, para não cansar tanto. A luz branca cansa um pouco mais a visão. E também você tem que ver se você precisa de café ou estimulante para estudar, ok? Se você precisa de café, tomar cuidado para não tomar todos os dias, tá? Porque pode saturar os receptores. E daí vai funcionar o café mais como um efeito placebo e não como um efeito de focar realmente no estudo. Tu pode variar o café com mate ou chá, ok? Variando, né? 2 dias um, 2 dias o outro, e aí os receptores se mantêm mais sensíveis e aí vão ter o efeito bacana. Alguns outros estimulantes, como a ritalina, que é mais farmacológico, modafinilo também, tem que tomar cuidado porque eles não são propriamente para focar uma qualidade de estudo boa. Tá? Tu tem que tomar cuidado porque principalmente a ritalina não é indicado para estudo nem focalização. Se tu pegar a bula da ritalina com o objetivo de tu realmente raciocinar melhor e tu ter assimilar o conteúdo, não é tão indicado. Para mim não é bacana, tá? Muita gente toma e para mim, eu acredito que analisando o mecanismo de ação desse fármaco, ele funciona muito mais como um efeito placebo do que realmente um efeito que vai fazer tu melhorar o teu compreendimento da matéria que você tem que estudar, ok? Então a gente chega no calendário. Tu já analisou todos esses fatores, o que tu vai fazer no calendário? Tu tem esses dias livres, ok? Tu vai fazer o quê? Tu vai ver que na manhã tu vai botar 2 horas de estudos, ok? Para mim, por exemplo, eu botaria 2 horas de estudos porque eu não gosto muito de estudar de manhã. Eu prefiro fazer tudo o que eu tenho que fazer no dia, na parte da manhã, e estudar 2 horas, ok? Na parte da tarde eu boto um pouco mais de horas de estudo, tá? Porque é um horário que eu gosto de estudar. E na parte da noite eu boto poucos horários de estudos, tá? Mais ou menos um médio horário de estudo, assim, 3 horas, ok? Justamente porque tem dias que eu volto cansado do hospital, ou volto cansado de um dia muito intenso na faculdade, e eu prefiro deixar mais numa dificuldade assim, média assim, de estudo, ok? Então essa é a minha organização dos horários que eu tenho livre para estudar. Não boto nenhum horário de meio-dia, tá? Não boto um horário muito tarde da noite também, não acho bacana. E como é que eu vou organizar? Vou somar essas horas, ok, por dia, e vai dar 32 horas semanais. Esse é o número de horas que eu devo estudar na semana, ok? Tu já tem o número de horas da semana. O que tu vai fazer agora? Tu já sabe o teu número de horas, tu vai fazer o quê? Tu vai dividir com a estrutura de estudo. Tu vai ter a aula, a revisão e as questões. Eu divido 50% das horas em aula. Por quê? Porque tu está começando provavelmente teu semestre e tu está tendo muito conteúdo que tu tem que repassar na questão de que tu tem que organizar esse conteúdo. Nem repassar, é organizar mesmo o conteúdo, ok? 30% de revisar esse conteúdo para ver se realmente falta alguns detalhes aí.
e 20% em questões, para te já acostumando a resolver questões do que tu está aprendendo, ok? Então são 16 horas de aula, 10 horas de revisão e 6 horas de questões. O que eu vou fazer agora? Eu vou organizar isso conforme as disciplinas que eu tenho que estudar. Eu peguei algumas disciplinas que são Medicina Interna, Diagnóstico por Imagem e Terapêutica. E eu vou dividir em 5 a 6 horas de cada uma para aulas, ok? Sendo que eu aumento 1 hora, eu deixo 5 horas de terapêutica, 5 horas de diagnóstico por imagem e 6 horas de medicina interna, porque ela tem muito mais conteúdo. Então eu deixo 1 hora a mais, tá? Se for necessário, eu aumentaria 2 horas, né? E iria diminuir de diagnóstico ou terapêutica 1 hora, ok? De revisão, de 3 a 4 horas, ok? Sendo que medicina interna, diagnóstico, terapêutica, eu posso fazer 3, 3 e 4, né? Ou medicina interna eu utilizo 4 horas novamente e diagnóstico, imagem e terapêutica 3 horas de estudo. E questões eu divido em 2 horas cada uma, ok? Esse é a continuação do segundo passo. E aí o que eu vou fazer? Vou ter aula de medicina interna, geralmente é quando, vamos dizer assim, começa o dia, ou começa aquele horário que eu vou começar a ter minha rotina de estudo, por exemplo, na segunda-feira aqui, eu vou ter aula, eu vou fazer a aula, tá? De medicina interna, não é aula de faculdade, é aula da estrutura, tá? Vai ser a primeira, aqui eu não tenho nada. Por quê? Porque como eu estou recém acordando, né, estava dormindo, acordei, fiz algumas coisas. Para entrar naquele ritmo, o bacana é muito mais visual, tu vê uma aula, ok? Aqui na terça-feira, vamos supor que tu terminou de almoçar, tu está tomando teu cafezinho, tu vai ver uma aula também, ok? Eu acho esses horários aqui bacana para começar uma aula. Então, eu tenho 6 aulas de medicina interna, 5 aulas de terapêutica e 5 aulas de diagnóstico por imagem. Detalhe, eu não coloco uma aula e depois em seguida outra aula, ok? Eu acho que daí tu vai cansar muito o estímulo visual, tá bom? E agora eu começo com a revisão. Revisão de interna, revisão de interna, revisão de interna e revisão de interna. Revisão de terapêutica, revisão de diagnóstico por imagem. Tá? Não coloco também 2 revisões, uma embaixo da outra, tá? Também tu vai se saturar de revisão em revisão. E depois eu começo com as questões de medicina interna, questões de terapêutica e questões de diagnóstico por imagem. E fechei minha organização, ok? E agora a gente vai para o terceiro passo. Como organizar cada hora de estudo? Esse é o passo principal que vocês têm que prestar muita atenção. A estrutura vai ter primeira, segunda, terceira e quarta semana, ok? Os horários vão ser basicamente aqueles ali se tu conseguir manter. A aula, a gente vai começar com 30 minutos de aula, quer dizer que 30 minutos tu vai ficar vendo um vídeo, vai fazer as anotações que precisa fazer, e 30 minutos tu não vai estudar. Tu não vai estudar, tu vai pegar teu celular e tu vai ficar vendo TikTok, tu vai ver alguma coisa no Netflix, tu tá livre esses 30 minutos, ok? A revisão, tu vai fazer 15 minutos de revisão, tu vai pegar lá a bibliografia, vai começar a ler, e depois 15 minutos tu não vai fazer nada. Tu vai pegar teu celular, tu vai entrar em Instagram, tu vai entrar em YouTube, vai descansar. Tu não vai ver nada de medicina ou do que tu está estudando, ok? As questões, tu vai fazer 10 minutos de questões, sendo que são no máximo 5 questões, esses 10 minutos, e vai ficar 10 minutos livre, sem fazer nada, ok? Como eu disse, isso é por hora, ok? Então, lá na aula, tu vai fazer 30 minutos de aula, 30 minutos livre, acabou. Acabou o teu horário de aula, aí, ok? A revisão tu vai fazer 15 minutos. A revisão tu vai fazer 15 minutos de revisão, 15 minutos livre, 15 minutos de revisão e 15 minutos livre. Fechou a hora.
ok? Acabou a hora de que tu tem que estar estudando a revisão. E as questões, tu vai fazer 10 minutos de questões, 10 minutos livre, 10 minutos questões, 10 minutos livre, 10 minutos questões, 10 minutos livre e terminou, ok? Na segunda semana vamos aumentar a intensidade, vamos fazer 35 minutos de aula e 25 livre. Depois, na terceira semana, 40 minutos de aula e 20 livre. E na quarta semana, 45 minutos de aula e 15 livres. E a revisão, a gente vai fazer 20 minutos de revisão e 10 livres, 20 minutos de revisão e 10 livres, vamos manter. E na quarta semana, 25 minutos de revisão e somente 5 livres, ok? Nas questões, 15 minutos de questões, 15 livre, e 10 questões tem que ser feita no máximo, 20 questões, 10 livres, sendo que 20 questões máximo, aí tu começa a trabalhar mais uma questão por minuto. E depois vamos passar para 25 minutos de questões, sendo que vai ser uma questão por minuto e apenas 5 minutos livre para descansar, ok? Sempre fechando aquela hora, ok? Aqui, ó, por exemplo, na semana 3 tu vai fazer 20 minutos de revisão, 10 minutos livre e depois tu vai repetir 20 minutos de revisão e mais 10 minutos livre e fechou tua hora de revisão. Aqui tu vai fazer 20 minutos de questões, 10 livre, vai repetir 20 minutos de questões, 10 livres e fechou tua hora de resolver questões, ok? Essa é o aumento progressivo, por isso que o método se chama método progressivo. Tu vai aumentando a tua quantidade de horário, mas também tu vai melhorando a tua qualidade de estudo, ok? E para finalizar, o primeiro passo é a aula, revisão, questões, a estrutura. Segundo passo, a organização dos horários conforme sua disponibilidade das matérias, semestre, as tuas preferências, né? E o terceiro passo vai ser a estrutura em cada 60 minutos, em cada hora de estudo. Esse método progressivo tem o objetivo de melhorar a qualidade de estudo dentro de uma hora, com um aumento de intensidade de estudo progressivamente de semana a semana, ok? E depois da quarta semana, o que tu vai fazer? Tu vai continuar aumentando a intensidade? Não, tá? Tu vai voltar para a segunda semana, para a estrutura lá da segunda semana, ok? Deve aumentar as horas semanais de estudos? Aí depende de você. Se você começou com poucas horas e tu vê que tu começa a ter horários muito livres e tu pode aumentar algumas horas na semana, vale a pena. Se tu já tem um número de horas semanais denso, que tu não tem mais horário para fazer nada e está complicado para estudar, não vai aumentar, vai ser mais difícil para ti, vai ser complicado, ok? Então, tentar entender por que voltar para a segunda semana. Por causa da intensidade dos estudos, tá? Para manter uma constante rotina, se tu aumentar demais a intensidade, vai chegar um dia que tu vai estar saturado dessa rotina. Então tu baixa a intensidade da rotina e tu vai começar a ter mais liberdade e vai começar aumentando de novo. Depois tu baixa e aumenta de novo. Eu vou tentar dar um exemplo aqui que é alterando o percentual da estrutura, pensando que na 8ª semana tu vai ter uma prova, ok? Então, da primeira à quarta semana, tu vai utilizar 50% de aula, 30% de revisão e 20% das questões, ok? Da quinta à 7ª semana, tu vai utilizar somente 20% de aula, 40% dos horários em revisão e 40% dos horários em questões, justamente para te melhorar teu raciocínio, para responder questões, para quando tu chegar na prova, tu já começar a identificar melhor o que tu tem que dar prioridade na questão, ok? E descartar as opções que vai ter na prova, ou muitas vezes para desenvolver, né, a questão, coisas desnecessárias, tá bom? E sempre devemos conhecer nossos limites e aceitar nossos limites, ok? O que eu quero dizer com isso? Que no começo, tu vai ter, vamos supor, 4 horas de estudo ou 3 horas de estudo no dia. Tu vai ter mais horários livres, tu vai conseguir ultrapassar teus limites, ok? Tu vai passar teus limites.
Mas tu vai chegar num momento que tu não vai conseguir mais ultrapassar, porque senão tua qualidade de estudo vai baixar, ou tu não vai ter mais rotina nenhuma na vida, tu não vai poder sair, tu não vai poder passear, tu não vai poder fazer nada, porque tu vai estar só estudando. Então é bom tu dizer assim, eu consigo estudar 4 horas ou 5 horas por dia, mas eu estudo bem. O que eu estudo? Eu chego na aula e eu consigo explicar para o professor, eu consigo compreender a matéria com maior facilidade. Tá? Esse é o objetivo, que vocês consigam conhecer o limite de vocês e aproveitem a matéria com uma melhor qualidade. Eu espero que esse vídeo tenha sido fácil de entender, né? Se tiverem alguma dúvida, por favor, deixe nos comentários. Essa é uma forma que eu venho estudando há algum tempo, tá? Eu acho muito bacana porque para mim passa muito rápido o tempo que eu estou estudando, tá? E eu consigo diversificar tanto o tema os temas que eu vou estudar, a forma como eu vou estudar, e isso me facilita permanecer concentrado, focalizado no estudo, ok? Para mim é uma ótima forma de estudar. Talvez para alguns de vocês não vai fechar, não vai ser tão útil, ok? Ou talvez tenha que fazer algumas adaptações na forma que vocês estão estudando. Mas isso vai de cada um. O que eu queria passar é essa forma que eu acho muito boa de estudo e que eu espero que muitos de vocês utilizem, que realmente seja proveitosa essa forma de estudo, que vocês tenham resultados positivos. E muito obrigado pela presença de vocês, de assistirem esse vídeo, e realmente eu espero que vocês utilizem essa forma e também essa forma seja muito positiva nos resultados de estudos que vocês vão ter ao longo do tempo. Muito obrigado a todos, nos vemos no próximo vídeo.